Olá, estou começando mais um episódio da série Expert em Laser para lesões HPV. Aqui eu falo sobre pontos fundamentais para o ginecologista que deseja se transformar em expert em laser para lesões HPV. Eu sou Maria Mira e o tema de hoje é casos clínicos em laser e HPV. Eu dou um treinamento, que é o treinamento Expert em Laser para lesões HPV. E essa live de hoje, casos clínicos, ele é um pouquinho de uma das partes do treinamento que é a mentoria. Esse é um treinamento que é hands-on VIP, ou seja, os ginecologistas aprendem, põem a mão na massa, aprendem a fazer na prática os procedimentos de laser para tratamento de lesões HPV. E além da parte da aula teórica, aula prática, tem uma mentoria que a gente faz online para discutir casos clínicos interessantes. E eu trouxe o caso de 2 pacientes que eu atendi, nos últimos dias, para discutir hoje aqui nessa live, fazendo um pouquinho do que a gente faz na mentoria, certo? Como que eu comecei a querer fazer essa mentoria? Então, eu comecei porque falar sobre casos, discutir casos é acho que é a melhor forma que existe para agregar conhecimento. É mais fácil quando a gente aprende com um exemplo real, e um caso que uma pessoa tem, então no caso da mentoria, a gente discute não só os casos que eu atendo, mas casos que os colegas ginecologistas que estão fazendo treinamento, então os alunos tem e gera dúvida no seu consultório. Isso traz e agrega valor para todo mundo que está participando da mentoria, não só aquela pessoa que está com a dúvida. E eu vou começar contando então um pouquinho da história dessas 2 pacientes que eu trouxe o caso hoje para a gente discutir aqui. Então, primeira paciente de 19 anos, ela veio para mim no dia 5 de novembro desse ano, por um preventivo com lesão intraepitelial de baixo grau e uma captura híbrida positiva para pesquisa de HPV, de alto e de baixo risco. Veio com pedido de colposcopia. Então, a gente sabe que o rastreamento, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, é para começar a partir dos 25 anos de idade, porém, muitas vezes a gente se depara com um paciente com menos de 25 anos de idade que coletou um preventivo e veio alterado, e a gente recebe esses pacientes. O que fazer? Então, eu fiz o exame da colposcopia nela e o que eu vi? Então, eu vi uma ectopia do colo do útero, ocupando metade do colo do útero, e tinha uma área Schiller positiva, então que não estava corando com o iodo às 12 horas, e eu fiz uma biópsia. E vou mostrar o resultado dessa biópsia agora aqui. Então, aqui no exame, o que a gente consegue ver? Então, aqui, paciente de 19 anos, veio uma lesão intraepitelial de alto grau, um NIC2, com área de extensão glandular. O que fazer nesse caso? Uma menina de 19 anos que está, então, com uma lesão NIC2. O que vocês fariam nesse caso? Então, assim, a gente não recomenda cirurgia de alta frequência em pacientes com menos de 25 anos, porque aumenta o risco de trabalho de parto prematuro. Então, isso tem estudos que mostram que a cirurgia do CAF aumenta em 3 vezes o risco de trabalho de parto prematuro, 4 vezes o risco de ruptura prematura de membranas e aumenta o risco de baixo peso ao nascer. Então, a recomendação, segundo o protocolo do Ministério da Saúde,
É a gente manter acompanhamento de 6 em 6 meses ou fazer um tratamento de preferência destrutivo. E foi o que eu ofereci para ela. Então, eu expliquei que poderia ser feito só o acompanhamento com Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses, porém a paciente não estava confortável a fazer esse tipo de acompanhamento, tendo um resultado aí de NIC2, lesão de alto grau, e a outra opção, então, era fazer o tratamento destrutivo com laser. O que a gente vai fazer? Vai fazer novamente a colposcopia e identificar onde é que está a lesão. Aonde está a lesão, vai fazer a aplicação do laser para vaporizar, destruir essa lesão. Então, diferente da cirurgia de alta frequência, que é um tratamento excisional, que vai precisar retirar parte do colo do útero, aqui a gente não afeta no comprimento do colo porque destrói sem excisar, né? Então, vaporiza essa lesão. Então, é isso que eu ofereci para ela de tratamento e a gente vai fazer esse tratamento segunda-feira. Vou trazer um outro caso. Então, paciente de 51 anos, complementando o caso anterior. O outro tratamento que eu vou fazer em conjunto com o NIC2 é o tratamento da ectopia do colo do útero. Vou aplicar o laser não apenas na área com o NIC2, mas em toda a área de ectopia para ajudar o processo de repitalização, então de transformação do epitélio glandular no escamoso, né? Tem alguns estudos que mostram que a ectopia do colo do útero favorece, então, a infecção pelo HPV, por clamídia e até mesmo por HIV. Então, por mais que seja uma condição benigna, como essa paciente já está com uma lesão, vale a pena fazer o tratamento de ectopia no mesmo momento. E aqui falando, então, sobre o caso 2 agora. Então, paciente de 51 anos, que fez uma esterectomia total em 2012 por miomas, já tinha um histórico de videolaparoscopia por endometriose e trocou de parceiro há 6 meses. Então, há 6 meses está com um novo parceiro. Ela veio para uma consulta de rotina e por estar com um novo parceiro, eu fiz uma coleta do preventivo e de uma pesquisa de HPV. E o preventivo veio lesão de baixo grau e a pesquisa de HPV veio positiva para o HPV 16. Então, entre todos os HPVs que existem, o pior, o mais que nos preocupa mais é o HPV 16. Ele também é o mais prevalente. Então, o HPV 16 ele aumenta em 400 vezes o risco de câncer de colo de útero. Essa correlação é maior, é superior ao do cigarro para câncer de pulmão, para vocês terem uma noção. E nesse caso eu indiquei então para fazer a colposcopia. Paciente com vagina em fundo cego. Na colposcopia tinha então uma área de teste de Schiller positivo, então iodo negativo em parede vaginal lateral direita e em fórdice esquerdo. Eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar o que deu nesse resultado da biópsia dela, então. Okay. Então, aqui o resultado da biópsia, paciente de 51 anos com uma NIVA2, uma lesão de alto grau na vagina. Isso que veio de resultado da biópsia dela. E o que fazer nesse caso, tá? Então, a recomendação para NIVA2, o tratamento padrão ouro, é tratamento a laser, porque a taxa de eficácia é extremamente alta, é superior a 90% numa única aplicação. Ele é um tratamento menos invasivo e que tem menos riscos do que a cirurgia de alta frequência para realização na vagina. A
Sem contar que a gente esbarra num problema que a maioria dos hospitais não dispõe de colposcópio para a gente conseguir realizar a excisão no centro cirúrgico, então o que torna bem complicado, né, porque como é que a gente vai fazer a retirada de uma lesão que é visível na colposcopia microscópica sem um colposcópio? Então já resolve esse problema, tem um resultado melhor e tem menos risco para paciente. Por isso que atualmente a recomendação para lesão de vagina é que seja feito o tratamento destrutivo, vaporização com laser, que foi o que eu propus aqui para o caso dela. Há alguns outros pontos que eu gostaria de compartilhar aqui. Então, qual o benefício do laser para o primeiro caso? Então, para o primeiro caso é paciente jovem que não está disposta a ficar só acompanhando, não se sente confortável ficar só acompanhando uma lesão de alto grau. A gente tem um tratamento para fazer sem precisar ter que ir para cirurgia de alta frequência, que numa mulher com menos de 25 anos a gente tenta evitar ao máximo. Benefício do laser para o caso 2. Então, altas taxas de eficácia do laser é o tratamento de padrão ouro, é o tratamento de escolha para lesão de vagina, e mostrando que mesmo pacientes com esterectomia por condição benigna pode sim ter uma lesão de alto grau, né? O fato de tirar o útero não protege a pessoa do HPV, então se tem ali um histórico de mudança de relacionamento, vale a pena sim fazer uma investigação, porque a gente pode encontrar lesões, que foi o caso. Se eu não tiver laser, o que eu vou oferecer para a pessoa? Então, o paciente do primeiro caso, paciente jovem, 19 anos, a recomendação é manter o acompanhamento se o laser não estiver disponível. Já para paciente do segundo caso é um problema. A gente vê de tudo, né? A gente vê pessoas que não têm o laser fazendo biópsia na lesão para tentar retirar com a pinça de biópsia, usando imiquimode na lesão de vagina off-label, ou tentando fazer cauterização de vagina. A cauterização de vagina eu não recomendo que faça, ela é muito superficial, ela atinge apenas 2 milímetros de profundidade, então vai cauterizar em cima, a lesão vai permanecer embaixo. Um laser ele tem uma capacidade ali de atingir mais camadas, uma profundidade maior, e por isso ele também tem a condição de vaporizar essa lesão por completo, sem mutilar a paciente. Então, tem outros relatos de cirurgia, então, com retirada de parte da vagina, às vezes a paciente pode ficar até com vagina curta por conta disso, são tratamentos bem mais agressivos, diferente do laser, que é um tratamento que ele é pouco invasivo e a recuperação é excelente. Muitas vezes a gente nem sabe que a paciente teve uma lesão, só vai saber pontando, porque quando a lesão some completamente, a vagina está normal. Então, se não tiver laser, o que se faz é isso que eu acabei de explicar. E quais que são as dificuldades no tratamento no caso 1? Então, no caso 1, o que pode ser um pouquinho mais complicado é o tratamento da ectopia do colo do útero, porque é uma área que sangra com mais facilidade, e isso então, por isso que eu recomendo que quando vai fazer laser para lesões HPV, tem que ter prática, tem que ter experiência em fazer o tratamento dessas lesões, para não acabar se complicando, porque às vezes a pessoa está fazendo o tratamento, começa o sangramento, não sabe o que fazer, às vezes para o tratamento, não faz a aplicação do laser por completo. Então, o que eu identifico que pode dificultar um pouco o procedimento é isso, mas na grande maioria das vezes a gente consegue fazer tranquilamente, mesmo tendo ectopia do colo do útero. E já a dificuldade no caso 2, então lesão de vagina é um pouquinho mais difícil de tratar do que lesão de colo de útero, dependendo inclusive da localização, às vezes fica numa área mais enrugadinha, pode ter um pouco de dificuldade. Lembrando que para colo do útero, o laser a gente só faz no que a gente enxerga, então só dá para fazer quando a zona de transformação, que é a transformação do epitélio da parte de dentro do útero,
na parte de fora, então do glandular para o escamoso for completamente visível, senão a gente não pode tratar com laser. Para lesões que são na cúpula, ou nos chamados olhos de cachorro, que é aqueles locais, 2 locaizinhos na parte de cima da cúpula, a recomendação é tratamento excisional, então cirurgia, porque às vezes pode ter uma lesão mais grave que passa ali naquele cantinho por despercebido. E nos outros locais pode sim ser feita a aplicação do laser. Eu recebi hoje uma paciente no consultório, então eu não coloquei aqui nessa live, que ela tem 38 anos, fez uma cirurgia de conização, então cirurgia de alta frequência no colo. Ela fez um CAF, na verdade, né? Uma cirurgia de alta frequência, que agora trocou o nome, a gente fala em XET, exérese de zona de transformação normal. Os pacientes em geral não sabem o que isso significa, por isso a gente continua usando a terminologia CAF. E fez, o resultado veio NIC2 e ela quer engravidar. E agora, em outubro, repetiu os exames e veio novamente NIC2. E ela me procurou perguntando sobre laser, porque, né, quer engravidar, fazer uma nova cirurgia, vai aumentar ainda mais o risco de trabalho de parto prematuro. E eu examinei ela, então fiz uma colposcopia, a lesão dela é completamente ectocervical, completamente visível. Então, ocupa praticamente todo o colo do útero, mas ectocervical, né? E esse tipo de lesão, para tratar com cirurgia de alta frequência, é mais complicada, porque a gente vai ter que te passar alça no colo inteiro, né? Já com laser, como um tratamento destrutivo, é muito mais simples. Então, o que eu expliquei, paciente que está fora do protocolo normal de indicação do laser, que a gente indica para pacientes com alto grau, com menos de 25 anos, ou paciente com baixo grau persistente. Porém, a gente pode sim fazer uma tentativa, até porque o laser vai ser melhor do que a cirurgia de alta frequência para o tipo de lesão que a paciente tem, que é completamente visível e ectocervical. Então, a gente vai fazer o laser e vai reavaliar dali a 6 meses. Se os exames estiverem bons, ótimos, mantemos o acompanhamento. Se mantiver a lesão de alto grau, aí sim a gente vai para uma nova cirurgia. Por que é seguro fazer isso? Porque o NIC3, o que é a história natural dele? É que ele dura 10 anos, né? Desde o momento que a pessoa está com NIC3 até ele evoluir para um câncer, demora uns 10 anos. Então, se você tem um NIC2, por mais que hoje em dia a gente considere tudo a mesma coisa, NIC2, NIC3, é seguro ela poder fazer o tratamento ao laser e reavaliar em 6 meses. Então, o que eu tinha para falar era isso. Quis dar uma amostra, então mostrar um pouquinho do que é a mentoria, né? Que rola essas discussões de casos que são interessantes ou que geram dúvidas. E a live de hoje fica por aqui. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão que gostaria de ver que eu comentasse na próxima live, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Então tá bom, obrigada.